As notícias na ERTE, edição de António Feliciano. Uma senhora de 31 anos foi assaltada em Tomar, em plena Ponte Velha, por volta das 2h30 da madrugada desta quarta-feira. A confirmação é de fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, que adiantou que o indivíduo abordou a vítima com recurso à arma branca e conseguiu retirar-lhe o telemóvel e ainda outros bens, num prejuízo aproximado aos 1.400 euros. Por aquilo que a ERTE apurou, dados estão a avaliar as características do assaltante, que agiu com o rosto tapado, à semelhança de outras ocorrências que já se verificaram durante os últimos meses, também durante a noite. A Guarda Nacional Republicana de Vila Nova da Barquinha apreendeu 86 doses de haxixe. No âmbito de uma ação de patrulhamento, de prevenção e combate à criminalidade, os militares da GNR abordaram 2 indivíduos em pleno Parque Ribeirinho. No seguimento da ação, foi realizada uma revista pessoal de segurança aos suspeitos, pelo que foi possível constatar que um jovem de 21 anos tinha na sua posse produto estupefaciente. Da ação resultou a apreensão de 86 doses de haxixe, uma balança de precisão e um canivete. O suspeito foi constituído de arguido e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial do Entroncamento. Rádio ERTE, a primeira a informar. O Concelho de Tomar registrou um acréscimo no número de dormidas durante 2023, comparativamente com aquela que foi a realidade de 2022. Está em causa uma subida na ordem dos 10,3%, precisamente de 123.653 dormidas em 2022 para 134.024 no ano passado. Este crescimento refletiu-se na maioria das tipologias de alojamento, sendo mais significativas na hotelaria, com 90.699 dormidas em 2023, contra 81.959 em 2022. Em relação ao atendimento efetuado no posto de turismo, registaram-se em 2023 um total de 12.223 pessoas, das quais 9.040 estrangeiros e 3.183 portugueses. Em relação aos estrangeiros, destaque para os franceses, 22,1%, seguidos dos espanhóis, com 19,9%, e dos norte-americanos, 10,6%. Em relação à Espanha, verifica-se que 41,5% são provenientes de Madrid e 12,8% da Andaluzia. De notar ainda que o mercado brasileiro está em franca ascensão, 6,6%, ultrapassando o tradicional mercado britânico, com 6,5%. A sinagoga distinguiu-se como o monumento mais visitado em Tomar, a seguir ao Convento de Cristo, cuja gestão não é municipal, com um total de 47.541 visitantes, 16.638 nacionais e 30.903 internacionais. Dos visitantes estrangeiros, 9.461 foram israelitas, 20% do total das visitas, 6.762 visitantes norte-americanos, 14%, 3.634 espanhóis, 8%, 2.430 franceses, 5%. Seguiu-se a Capela de Santiria, contando com um total de 24.539 visitantes, 18.580 nacionais e 5.933 internacionais, estes maioritariamente franceses, espanhóis, brasileiros e norte-americanos. Filipa Fernandes, vereadora na Câmara de Tomar, sublinhou estes números, congratulando-se pelo aumento de visitas e dormidas, reforçando que já houve oportunidade de reunir com os diferentes operadores da área do turismo para avaliar o futuro e definir estratégias. Em 2022 obtivemos um total de 122.653 dormidas. Em 2023 aumentámos para 134.024 dormidas no nosso concelho. Temos aqui algumas falhas, portanto no INE não aparece os resultados dos TERs e da habitação, portanto do alojamento local nos meses de janeiro e maio e portanto aqui deve-se uma descida nestes resultados também devido a essa falta de informação por parte do INE, mas tivemos um aumento também óbvio pela Festa dos Tabuleiros, que também teve aqui um incremento muito grande. Também tivemos as Jornadas Mundiais da Juventude, que obviamente também deu aqui um input muito grande aqui ao nosso concelho e, portanto, dar-vos nota de que o mês com maior dormidas, contrariamente àquilo que se pensava que poderia ser julho, não foi. Portanto, foi maio. Maio contámos com 15.289 dormidas. Depois setembro com 15.044 e julho com 13.776 dormidas. E agosto, agosto sim, registrou-se o maior aumento de dormidas com 16.418 dormidas.
Havia uma ligeira impressão de que em agosto não teríamos turistas no nosso concelho. Falava-se muito por aí de que havia uma diminuição e estes resultados vêm contrariar aquilo mesmo que se expectativava. Portanto, em agosto ainda obtivemos mais dormidas que em julho, pelo menos registadas assim pelo INE. Tomar números de dormidas, o Conselho registrou 134 mil durante 2023, no aumento em relação ao ano de 2022. Rádio Hertz. Informação. O alerta é feito pela Guarda Nacional Republicana e centra-se na burla Parti o Telemóvel. Os burlões recorrem ao envio de mensagens através da plataforma WhatsApp, fazendo-se passar por familiares ou conhecidos das vítimas, solicitando que lhe seja realizada uma transferência de dinheiro urgente para resolver um problema inesperado. Desta forma, a GNR deixa um conjunto de conselhos, desde logo para retornar e confirmar a chamada se receber uma mensagem de alguém que se anuncia como seu familiar ou conhecido. Para além disso, se for contactado por um destes números, não faça qualquer pagamento ou transferência sem se certificar perante este tipo de situações, que deverá bloquear o contacto telefónico que o contactou e denunciar esse mesmo contacto junto das autoridades competentes. Não aceda a links desconhecidos enviados por estes contactos. Se for lesado, poderá apresentar a referida queixa em qualquer posto da GNR ou por via eletrónica, utilizando a plataforma digital constante neste endereço queixaseletrónicas.mai.gov.pt. Perde-se um investimento de 18 milhões de euros, perdem os jovens, perdem as famílias, perde o entroncamento. Foi desta forma que a Câmara do Entroncamento reagiu a novo chumbo, o terceiro do acordo entre o município e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que visava a construção de 100 habitações e a reabilitação de 22 imóveis, tendo em vista a habitação a custos acessíveis. Era, desta forma, um financiamento a 100%, que novamente não teve a concordância dos vereadores do PSD e ainda do eleito do Chega, agora independente. Para que fosse possível chegar a acordo, a Câmara conseguiu que o IRU incluísse uma cláusula para que 50% dos fogos fosse atribuído à população residente ou trabalhadora no entroncamento, naquela que era precisamente uma das reivindicações da oposição. Só que, ainda assim, a oposição quer os necessários esclarecimentos sobre o que está em causa e, por isso, pediu a retirada do assunto para que se possa chegar a um consenso. Por exemplo, Rui Gonçalves, vereador do PSD, disse ter dúvidas sobre o enquadramento legal da nova cláusula e solicitou um esclarecimento urgente por parte do IRU. O eleito refere que este dossiê aparece à revelia da estratégia local de habitação. Estamos, portanto, perante uma restrição ao Decreto-Lei 68 de 2019, de 22 de maio, que no seu número 2, do seu artigo 12º, e passo a ler, pode integrar a candidatura a alojamento no âmbito do programa de arrendamento acessível qualquer pessoa que reúna os seguintes requisitos. A. Possuir cidadania portuguesa do Estado-membro da União Europeia ou, no caso de cidadãos de outro país, possuir autorização de residência ou de permanência por período igual ou superior ao prazo mínimo de arrendamento a que se candidata nos termos do artigo 6º. Ou seja, 5 anos, ou se for para jovens, para estudantes, 9 meses. Não se encontrar em situação de impedimento nos termos do número 3 do artigo 22, que por acaso por aqui não tem grande importância. Por conseguinte, este novo clausulado levanta-nos fundamentadas e concretas dúvidas sobre a sua possível aplicabilidade. Aliás, no número 2 da cláusula, 8º-A, como já foi referido atrás, diz, nos procedimentos de avaliação das candidaturas à atribuição das habitações no âmbito do programa de apoio ao arrendamento acessível serão tidas em consideração com o enquadramento legal adequado. Por tudo isto, torna-se necessário um pedido de parecer ao IRU com caráter de urgência para esclarecer se é legal a inclusão desta cláusula. Luís Furinho, vereador eleito pelo Chega, agora independente, olhou para o quadro de habitações que se encontram livres no entroncamento e que avançam para a degradação, espaços que, intervencionados, dariam para colocar diversas famílias. Com isto tudo, estamos com 51 apartamentos livres. Se continuamos mais abaixo, mais 100 metros, viramos à esquerda e entramos na rua Luís Sommer com a rua Mozinho de Albuquerque. Aí nós temos 22 apartamentos novos a estrear, fechados, de um particular.
O que é que me foi dado a conhecer? Eu não sei, mas quero lembrar que a missão do Executivo é de resolver problemas, grande parte deles são problemas políticos e basta vontade. E reforçando ainda, voltando um pouco atrás, estes 56 apartamentos pertencem a uma IP. Portanto, é uma instituição, é uma empresa portuguesa, de fundos portugueses. Quando eu digo fundos, são os contribuintes que pagam, e nós dizemos, não, isso não nos pertence. Não, isto pertence exatamente. Pertence, e quando existe vontade política, eu não posso aceitar 56 apartamentos numa avenida, das avenidas principais do Entroncamento, fechados aos pombos, completamente deteriorados, que necessitavam de um restauro ligeiro, e onde podíamos ali, sim senhora, meter ali 56 famílias, ou pelo menos 51, dizendo que os outros estão lá. Podíamos resolver os problemas deste problema, que eu não conheço pessoalmente, destes 22 apartamentos, ali na rua Muzim de Albuquerque, que são novos a estrear. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, recusou a retirada do ponto e quis esclarecer aquilo que está em causa com a mencionada cláusula, acusando a oposição de estar apostada em bloquear este projeto e, desta forma, não desenvolver o concelho. A informação diz claramente que é a transcrição de uma cláusula e, portanto, o presidente do IRU não iria assumir esta cláusula se entendesse que não tinha condições legais para o fazer. Segundo, quando se fala em população residente e população trabalhadora, não são a pessoa que é residente e trabalhadora. Está a falar em duas populações diferentes. Está a falar naquilo que é a população residente e aquilo que é a população trabalhadora. De qualquer modo, posso lhe dizer que, havendo alguma dúvida, pode crer que é este o entendimento. Mas os senhores têm de facto, necessidade de tentar encontrar dúvidas. Claramente, os senhores parece que estão apostados em que não se consiga desbloquear este projeto, que não se consiga desenvolver o entroncamento, não se consiga aproveitar condições que estão a ser aproveitadas por todos os municípios à nossa volta para aumentar o parque habitacional e para reter os nossos jovens e as pessoas que cá querem viver. Entroncamento, habitações a custos acessíveis chumbadas pela terceira vez em reunião de Câmara, perdem os jovens, perdem as famílias, lamenta a autarquia. Rádio Hertz, a primeira a informar. O Partido Social Democrata de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Pela voz do vereador Luís Francisco, é deixado um alerta em torno de serviços que têm pessoas a mais e de outros com pessoas a menos. Estrutura essa que, reforçou o eleito, vem do passado e vê-se que está desenquadrada. Luís Francisco refere que a Câmara deve ter em consideração a melhoria dos tempos de resposta e, consequentemente, dos serviços prestados aos cidadãos. Há que rever e pensar e adequar a estrutura da Câmara Municipal aos tempos atuais. Portanto, quando falo de estrutura, falo de pessoal, naturalmente, e não só, naturalmente, há setores, como já aqui se falou, que têm pessoas a mais, outras têm pessoas a menos. E, portanto, há que adequar isto, mas também há que adequar o que é que a Câmara Municipal tem que fazer, qual é que são as respostas nos tempos presentes, atuais, e temos uma estrutura que vem de trás, do passado, e que está um pouco, naturalmente, há sempre, portanto, atualizações, procuras de melhoria, mas que, de algum modo, vê-se que está desadequada, nomeadamente nos tempos de resposta, e, portanto, temos que adequar e repensar. Portanto, quando a Sra. Vereadora falava aqui há pouco, um processo de melhoria interna para este tipo de serviço, eu diria que este processo de melhoria interna tem que ser visto numa perspectiva geral, portanto, para toda a Câmara, e repensar-se todo o serviço da Câmara, o que é que pode ser feito através de meios tecnológicos, portanto, de meios digitais, o que é que pode ser feito, o que é que tem que ser feito pelos funcionários e o que é que está a ser feito a mais, porque efetivamente, e temos aqui hoje pontos na ordem de trabalho, que aí levam, é que às vezes por três estamos a chamar muita coisa à Câmara quando há coisas que podiam ser feitas fora. E há outras que só a Câmara é que pode fazer, nomeadamente este tipo de licenciamentos, como já aqui foi referido. E portanto, há que adequar e pensar bem o que é que temos que fazer. E aí, sim, colocar mais pessoas. Nos outros casos, temos que arranjar soluções. Não estamos a falar aqui em despedir pessoas, também não estamos a falar aqui em deitar fora recursos. Estamos a falar em adequar as coisas aos tempos que correm e procurando, a médio prazo, soluções
de melhoria para o serviço aos cidadãos. PSD de Tomar defende que a estrutura da Câmara deve ser adequada aos tempos atuais. Há serviços que têm pessoas a mais e outros com pessoas a menos. Rádio Hertz. Informação. Mação recebe a 13 e 14 de abril mais uma edição do Trial 4x4, naquela que é a segunda prova do Campeonato de Portugal. Está em causa uma organização da autarquia maçaense e ainda da Associação MAC-TT de Mação, com realização junto à Escola Fixa de Trânsito na entrada sul da vila. São esperadas entre 2 a 3 mil pessoas no registro aproximado às 25 equipas. Os interessados podem adquirir os bilhetes no site www.mactt.pt por 6 euros entre 1 a 7 de abril. Já no dia da prova, os ingressos podem ser adquiridos presencialmente na entrada do recinto, sendo que as crianças até aos 12 anos não pagam. A Hertz marcou presença na conferência de imprensa de apresentação do trial, altura em que Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, falou de uma longa tradição do concelho, reforçando que faz sentido continuar a apoiar o evento com grande envolvência financeira e logística. Quem tem acompanhado, e os presentes têm feito, tem acompanhado estas provas, tem facilmente constatado a dimensão das mesmas, o número de pessoas que traz ao nosso concelho e o reconhecimento que tem sido unânime por parte dos organizadores e não só, da excelência da organização que tem sido aqui desenvolvida. Penso eu que tem ajudado a promover bastante o nosso concelho e, nesse sentido, é muito justo que a Câmara Municipal de Mação possa continuar a apoiar da forma como faz, com uma grande envolvência, quer financeira, quer logística, mas para que os objetivos sejam atingidos, e isso temos tentado, esta Câmara feito ao longo dos anos, é necessário que todos possamos aportar aquilo que são os nossos contributos para atingirmos objetivos comuns. Por sua vez, Sérgio Santos, também ele do MAC-TT, deu a conhecer quais as novidades relativamente a edições anteriores, precisamente a de 2023, garantindo que o preço dos bilhetes não irá sofrer alterações. Vamos continuar também com as três vertentes, a vertente social, a vertente ambiental e a vertente desportiva. Vou começar pela desportiva, pois é aí que vai haver algumas alterações relativamente ao ano passado. No dia 13 de abril, no sábado, o dia vai ser destinado às verificações técnicas, verificações administrativas, e a competição vai ser só no dia 14, no domingo. E este ano houve necessidade de fazer ali uma alteração no domingo de manhã. Isto era uma lacuna que tínhamos verificado relativamente aos anos anteriores, onde se realizava o prólogo na parte da manhã, onde era a pedido de algumas equipas e de alguns organizadores. Foi o que aconteceu ano passado e nos anos anteriores. O prólogo era realizado onde uma equipa percorria o percurso sozinho, de cada vez, era um carro de cada vez, e dava apenas uma volta lançada sem dificuldade e apenas pelo percurso da promoção, que era o percurso mais fácil. Quer dizer, faltava ali um bocado de dinamismo, um bocado de emoção, e as pessoas, o público, apercebia-se disso, nós ouvíamos o público, falava que não havia tanta emoção na parte da manhã, e daí também muitas pessoas deixaram de vir na parte da manhã. E falámos com a organização, com o Trilhos do Norte, que é o promotor do campeonato, e fizemos uma alteração para esse período de manhã. Deixou de ser de prólogo, não existe prólogo, e é uma especial, tal como há uma especial à tarde, que é a especial de resistência, das 3 horas, vamos fazer uma especial também durante a manhã. E vai consistir, são 3 horas, as equipas vão percorrer durante as 3 horas um percurso definido, e durante aquelas 3 horas podem dar as voltas que quiserem, as voltas que entenderem, vai ser contado o melhor tempo que fizerem. Isto, o que é que vai acontecer? As equipas durante essas 3 horas têm tempo para preparar carros, se houver alguma avaria conseguem reparar a viatura, conseguem testar bem o percurso, enquanto no ano passado apenas dava uma volta, se corresse bem, corria bem, se corresse mal, corria mal. Aqui vão ter 3 horas. Foi apresentada mais uma edição do Trial 4x4 em Mação. Prova do Campeonato de Portugal será a 13 e 14 de abril. Concluímos assim mais esta edição. Continue desse lado. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.